Então, pessoal, todos bem? É isso mesmo. O Supremo cravou a possibilidade do juiz, no processo de execução, impossibilitar com que o devedor realize concurso, e o objetivo disso é fazer com que esse devedor seja constrangido a pagar o seu credor no processo executivo. O nome técnico dessa medida é medida executiva atípica. Eu vou explicar não somente essa, como as outras que o Supremo citou no julgamento da ADI 5.941. O informativo que veicula essa decisão é o informativo 1082, Direito Constitucional Processo Civil, ou são as disciplinas que vamos estudar enquanto disciplina que alberga a ideia da possibilidade da medida atípica executiva, e para isso nós precisamos entender primeiro onde se encontra no Código de Processo Civil essa medida. O Código de Processo Civil diz no artigo 139 o seguinte, o juiz dirigirá o processo conforme as disposições desse Código, incumbindo-lhe, inciso 4º, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Exatamente, inclusive nas execuções de obrigação de pagar. Então, se o devedor deve quantia a um determinado credor, isso está judicializado em processo de execução ou em fase executiva, melhor dizendo, cumprimento ou execução de título extrajudicial. O juiz ele pode, nesse caso, para constranger o devedor a pagar ao seu credor, impossibilitar com que ele, por exemplo, realize provas de concurso. Mas, embora isso seja uma possibilidade, isso não acontece simplesmente porque o juiz, vou entender aqui que fulano, devedor, quer fazer concurso, então vou impossibilitá-lo de fazer concurso. Não é dessa forma que a coisa acontece. Existe a possibilidade, mas a possibilidade da medida executiva atípica, ela precisa de requisitos para a sua aplicação. É o que nós vamos estudar a partir de agora. Então, o cenário é justamente que, nas obrigações de pagar, o Código de Processo Civil permite com que o juiz utilize de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias que constranjam o devedor, nesse caso, a realizar o pagamento ao credor. De regra, a responsabilidade do devedor é patrimonial, é o seu patrimônio que responde por suas dívidas. Então, o devedor ele não responde por suas dívidas com a sua liberdade, por exemplo. O devedor ele não pode ser preso para pagamento de dívida, embora exista uma exceção para isso. Existe uma medida executiva atípica bastante antiga no sistema normativo. Lembre-se que o devedor de alimentos pode ser preso com o objetivo de saldar a dívida. Isso é uma medida executiva atípica bastante antiga, muito antes da inovação trazida pelo CPC 2015, mas ela é exclusiva para a aplicação de cobrança judicial de prestações alimentícias. Então, de regra, o patrimônio do devedor responde por suas dívidas, não a sua liberdade, embora a gente tenha aí como medida executiva atípica extraordinária para o pagamento de prestação alimentícia a possibilidade do devedor ser preso. O CPC 2015, consagrando os princípios da efetividade e da satisfação da prestação jurisdicional, trouxe a possibilidade de utilização de medidas que têm por objeto constranger o devedor a cumprir a obrigação, inclusive de pagar. Nós vimos aqui, cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, portanto, obrigação de pagar. E aí, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, o Supremo ele trouxe, assim como traz a petição inicial da ADI, alguns exemplos de medidas executivas atípicas, e esses exemplos foram discutidos em tese pelos ministros. A apreensão de passaporte, a apreensão de CNH, impossibilidade de realização de concurso, impossibilidade de licitar, aqui nesse caso para empresas devedoras, por exemplo. Então nós estamos diante de 4 medidas executivas atípicas, mas eu preciso chamar a tua atenção que o Código de Processo Civil ele não lista quais são essas medidas. Essas foram algumas hipóteses trazidas na petição inicial da ADI que foram analisadas em tese pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento. Aí o Supremo disse o seguinte, a gente está julgando o artigo 134, inciso 4º do CPC e a sua constitucionalidade, portanto, a sua conformidade com a Constituição. O Código de Processo Civil não me disse quais são as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias. Isso fica a cargo do juiz, que é artesão do caso concreto. O juiz é quem comanda o caso concreto. Então, no caso concreto, o juiz vai ver qual é a medida executiva atípica cabível no caso concreto.
O Supremo disse, eu não posso declarar a inconstitucionalidade do artigo 139, inciso 4º, porque sim, esse poder do juiz é constitucional. Então, em abstrato, ou seja, sem analisar o caso concreto, portanto eu coloco aqui, análise abstrata da medida executiva atípica, o Supremo em abstrato disse que o artigo 139, inciso 4º é constitucional. O CPC não lista quais medidas que podem ser utilizadas pelo juiz, como falei, fala em medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias. Então o Supremo disse o seguinte, a previsão de uma cláusula geral contendo uma autorização genérica se dá diante da impossibilidade de a legislação considerar todas as hipóteses possíveis no mundo contemporâneo, caracterizado pelo dinamismo e pelo risco relacionado aos mais diversos ramos jurídicos. Então, o Supremo disse que, em abstrato, a possibilidade da utilização de medidas executivas atípicas pelo juiz é constitucional. Mas ele disse que, no caso concreto, alguma medida executiva pode ser inconstitucional. Então, em análise de caso concreto, de forma causuística, por exemplo, é possível que alguma medida executiva aplicada no caso concreto constranja o devedor a pagar ao credor de forma inconstitucional. E aí disse o Supremo, assim, as medidas atípicas devem ser avaliadas de forma causuística, de modo a garantir ao juiz a interpretação da norma e a melhor adequação ao caso concreto, aplicando ao devedor ou executado aquela que lhe for menos gravosa, mediante decisão devidamente motivada, portanto fundamentada. Logo, as medidas atípicas executivas, no dizer do Supremo, precisam ser proporcionais, razoáveis e fundamentadas, sob pena de serem inconstitucionais. Medidas executivas desproporcionais, desarrazoadas ou não fundamentadas são inconstitucionais no caso concreto. Sua decisão está sujeita a agravo e consequente recurso extraordinário. O Supremo disse: a discricionariedade judicial não se confunde com arbitrariedade, razão pela qual qualquer abuso deverá ser coibido pelos meios processuais próprios, que são os recursos previstos no ordenamento processual. Cabe agravo dessa decisão, professor, que o juiz, nesse caso, impõe ao devedor uma medida executiva atípica? Sim, cabe agravo. E eu preciso só fazer um parênteses para te dizer que no processo de execução ou no cumprimento de sentença ou de acórdão, nós não temos lá a aplicação do rol do 1015 do CPC. Portanto, nós não temos a aplicação do rol das hipóteses cabíveis de agravo de instrumento. O próprio artigo 1015, parágrafo único, diz que no processo executivo, no cumprimento de sentença, os agravos eles são manejados independentemente de rol. Portanto, para a decisão do juízo no cumprimento de sentença, no cumprimento de acórdão ou no processo de execução de título extrajudicial, nós temos a possibilidade do manejo do agravo e o agravo, ou do agravo, a possibilidade do envio ao Supremo via recurso extraordinário para analisar, no caso concreto, como disse o Supremo, a constitucionalidade da medida executiva aplicada lá na situação analisada. Bom, a medida executiva, entendeu o Supremo, é, portanto, um poder do juiz. O Supremo disse que o juiz é o artesão do caso concreto, mas não pode utilizar medidas atípicas que violem a dignidade da pessoa humana. E aí citou o Supremo no julgamento algumas aplicações inconstitucionais de medidas executivas. Por exemplo, se o juiz ele quer constranger o devedor a pagar ao seu credor, impossibilitando esse devedor de se casar, nós estamos diante da afronta a um direito fundamental e, portanto, estamos diante da afronta à Constituição, e essa medida executiva atípica, impossibilidade de casar-se, é inconstitucional. Prisão do devedor. O devedor não pode ser preso para ser constrangido a pagar ao seu credor, com exceção das cobranças ou dos processos que discutem a questão da prestação de alimentos, né? A cobrança de prestação de alimentos, nós temos essa possibilidade. Outro exemplo, a apreensão de CNH de devedor que precisa do documento para o exercício de profissão ou labor. Então, nós teríamos aqui uma medida executiva atípica que viola direito fundamental, o direito ao trabalho, ao labor, ao exercício de uma profissão. Então você entendeu já que o Supremo disse que a previsão da existência de medidas executivas atípicas enquanto poder do juiz é constitucional, mas no caso concreto, a aplicação de determinada medida no caso concreto pode ser inconstitucional. Mas o Supremo também se preocupa com a aplicação subsidiária dessas medidas atípicas em
processos que encontram no Código do Processo Civil a sua norma subsidiária por não ter a norma no procedimento ordinário. Eu estou me referindo, por exemplo, à Justiça do Trabalho, que aplica o CPC de forma subsidiária. Então, o Supremo, inclusive, analisando a questão da possibilidade do poder do juiz aplicar medida típica para a cobrança, inclusive, de valores, ou seja, cobrança pecuniária, falou sobre a aplicação subsidiária na Justiça do Trabalho, nas ações de improbidade, nas ações eleitorais, nas ações civis públicas em matéria ambiental. Então, nós temos a possibilidade, inclusive, da aplicação de medidas executivas atípicas a partir do Código de Processo Civil de forma subsidiária a outros ritos. Agora, nesse ponto, tenha muito cuidado. Eu preciso te lembrar que o STJ tem decisão que impossibilita a aplicação da medida executiva atípica nas execuções fiscais. E o Supremo não adentrou nesse ponto e penso que também não deveria adentrar, porque a discussão sobre a aplicação de medida executiva atípica na execução fiscal é discussão infraconstitucional. Então, se você pergunta, professor, a partir dessa ação direta de inconstitucionalidade, aquela decisão do STJ sobre não aplicação de medida executiva atípica na execução fiscal morreu? Não, ela continua válida, o Supremo não tratou desse ponto. E a aplicação subsidiária, portanto, da medida executiva atípica na execução fiscal é discussão infraconstitucional. E o STJ tem decisão no HC 453.870 de 2019, dizendo que as medidas executivas atípicas, portanto, o artigo 139, inciso 4 do CPC, não se aplica no executivo fiscal. E aí, para encerrar a nossa aula, a nossa discussão sobre a decisão do Supremo acerca da constitucionalidade das medidas atípicas, eu trago uma tabela que pode te salvar na prova, que são os requisitos de aplicação da medida executiva atípica para o caso concreto. Veja, a medida precisa ser efetiva. Para que o juiz aplique uma medida executiva atípica no caso concreto, ele precisa primeiro saber se haverá efetividade. Por exemplo, vamos lá. Falando sobre a medida executiva atípica que impossibilita o devedor de fazer concurso público, primeiro o juiz analisa, existe efetividade nessa medida? Existe? Bom, o devedor ele é concurseiro? Se ele não for, não tem nenhuma efetividade da medida. O servidor é concurseiro, ele está passando em um concurso, está nas últimas fases do concurso, e nesse caso específico, aquele concurso vai permitir com que ele tenha, nessa situação, a possibilidade de saldar a sua dívida aqui nesse processo judicial. O juiz não vai aplicar a medida executiva atípica de impossibilidade de realização de concurso se a realização do concurso e o valor decorrente daquela aprovação do exercício do labor junto à administração seja justamente a fonte a partir da qual o devedor vai pagar aquela dívida. O juiz precisa entender se existe efetividade da medida, ou seja, se aquela medida vai de fato constranger o devedor a realizar o pagamento. No caso geral, o devedor ele precisa dar sinais de riqueza incompatíveis com o não pagamento da obrigação, porque também não adianta aplicar medida executiva atípica em quem não tem patrimônio para pagar. A ideia é que a medida constranja o devedor à realização do pagamento. Não que o devedor fique impossibilitado de realizar alguma coisa quando, mesmo com a aplicação da medida, não há condições de realização do pagamento. Então, é preciso que a medida seja efetiva ou tenha efetividade potencial. O juiz precisa aplicar a medida de forma proporcional e razoável. Entre a dívida e a medida executiva, tem que haver proporcionalidade e razoabilidade. Ou seja, ela deve ter na prática o objetivo de constranger o devedor para realizar o pagamento. A medida executiva atípica não pode ser aplicada enquanto pena. Ela tem que levar o devedor a pensar o seguinte: é melhor pagar o credor e me livrar dessa medida executiva atípica. Não é uma pena, é um constrangimento judicial. Ela não pode violar direito fundamental na sua aplicação. E ela precisa ser uma medida executiva atípica que obedeça ao que diz o CPC no artigo 805, ou seja, ela precisa ser a medida menos gravosa ao executado. O artigo 805 do CPC 2015 diz assim: quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Portanto, a medida atípica executiva ela precisa ser menos gravosa ao executado, mas que tenha por objetivo constrangê-lo a pagar ao credor, não viole direito fundamental, seja proporcional e razoável e tenha possibilidade ou potencialidade efetiva. E aí, o juiz ele vai promover
a medida executiva judicial no processo executivo a partir de uma decisão fundamentada, onde o juiz faz a análise de todos os outros requisitos: efetividade, proporcionalidade, razoabilidade, direito fundamental e aplicação de medida menos gravosa. Então, esses são os requisitos de aplicação da medida executiva atípica no caso concreto, inclusive para impossibilitar o devedor de realizar concurso público. Não é simplesmente assim, eu acho que essa medida executiva aqui vai surtir algum efeito no processo, então vou pegar esse devedor e impossibilitá-lo de fazer concurso. Não é assim que funciona, ok? Então, embora exista a possibilidade de uma dívida cobrada judicialmente que impossibilite de fazer concurso, não é uma aplicação automática. É preciso muito entender a situação do caso concreto. Portanto, analisamos o que disse o Supremo na DI 5.941 acerca da constitucionalidade das medidas executivas atípicas em abstrato e da possibilidade da declaração da constitucionalidade a medidas atípicas executivas no caso concreto. O Supremo analisou em abstrato é constitucional, e disse que a análise do caso concreto pode nos levar a medidas atípicas inconstitucionais. Para tanto, agravo de instrumento, recurso extraordinário, levando ao Supremo aquela medida executiva atípica específica para análise da sua constitucionalidade. Portanto, é um poder do juiz, aplica-se de forma subsidiária e, nesse ponto, cuidado com a decisão do STJ que impossibilita a aplicação da medida executiva atípica na execução fiscal. E aqui está um quadro bastante interessante que te salva na prova sobre quais requisitos o juiz precisa analisar a aplicação da medida executiva atípica. Ela precisa ser efetiva na medida ou trazer esse potencial. O juiz precisa aplicá-la de forma proporcional e razoável, o juiz não pode violar nenhum direito fundamental do devedor e essa medida executiva atípica precisa obedecer o que diz o artigo 805 do CPC, ou seja, ela precisa ser a menos gravosa ao executado e o juiz analisa tudo isso em decisão fundamentada. Ok? Espero ter te ajudado com mais essa, forte abraço e até os nossos próximos encontros.